Olá a todos, meu nome é Thiago, eu sou bolsista do PET-CC, o Programa de Educação Tutorial do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, e vou ministrar um mini curso de SolidWorks. Nessa primeira aula, a gente vai conhecer e se ambientar um pouco com a ferramenta SolidWorks. O meu SolidWorks, ele é o 2024 Education Edition. Ele pode se diferenciar um pouco da versão utilizada por vocês, mas praticamente é só questão visual. Poucas diferenças existem nas ferramentas e a maioria vão estar localizadas no mesmo lugar. Mas qualquer dúvida, pergunte lá no Classroom que eu vou auxiliá-los no que surgir de problema para vocês. Então tá, aqui é a tela inicial da ferramenta. Quando a gente abre a ferramenta, a gente é recebido por essa tela aqui. Essa tela aqui, ela possui alguns atalhos para a criação de novas peças, montagens ou desenho, ou explorar os documentos já criados anteriormente, como por exemplo, esses documentos recentes aqui ou as pastas recentes. Aqui na aba recente também tem os documentos e pastas que foram recentemente acessadas. E aqui também tem a aba de Aprenda, onde há tutoriais passo a passo de como utilizar a ferramenta. Recomendo muito como apoio a este mini curso. Mas então tá, vou criar aqui uma peça para poder ver mais ou menos como é o ambiente onde vamos trabalhar. Na tela que abriu quando criei uma peça, temos a seguinte interface. A porção central é a área de visualização do documento que a gente está elaborando. Aqui na lateral esquerda temos a árvore de projeto, que ela pode se esconder e também aumentar. Na parte superior a gente possui guias e recursos que a gente pode aplicar no nosso documento. E na nossa parte direita temos esse painel lateral, o painel de tarefas. Começando pelo painel de tarefas, a gente tem algumas opções, como a parte logada online da ferramenta, onde eu não vou abordar esse aspecto, mas possui alguns modelos, alguns documentos que podem ser utilizados como base no documento que você for realizar. Aqui a gente tem a tela, os recursos básicos do SolidWorks, como a tela de boas-vindas, que eu mostrei anteriormente, e outras ferramentas do SolidWorks, além dos recursos online, que eu já falei anteriormente. Também temos uma biblioteca de projetos, só que aqui também demanda a ativação de alguns suplementos, que eu vou abordar isso em outra aula. Também temos aqui um explorador de arquivos integrado, que a gente pode explorar o que está aberto aqui no SolidWorks e também no meu computador. Aqui tem a parte da paleta de vistas, que como não há nenhuma peça sendo esboçada, não está disponível para nós no momento. Aqui tem a parte das aparências, cenas e decalques, que a gente pode aplicar tanto à peça quanto ao palco, que seria essa visualização, ao ambiente atrás da peça. E também aqui tem algumas propriedades personalizadas, que eu não vou tocar no assunto. Mas geralmente a gente não utiliza este painel lateral, então a gente pode simplesmente escondê-lo. Começando aqui pela árvore de projeto, a gente possui uma certa hierarquia quando a gente vai realizar alguns recursos. Tudo que a gente for modificar numa peça, a gente chama isso de recurso. Vamos criar uma forma, realizar cortes, adicionar referências, tudo são recursos. E eles possuem uma hierarquia, eles possuem uma cronologia. E essa cronologia é definida por essa barrinha aqui. A gente não pode passar disso aqui, que é, assim dizendo, a estaca zero. Aqui, nessa árvore de projetos, a gente ainda pode passar sobre alguns elementos e eles vão ser realçados na nossa visualização, como esses 3 planos primários da peça e a origem do documento. Mas a gente vai voltar um pouquinho depois, quando a gente já tiver uma peça em mãos. A gente também vai ter essas guias, e essas guias concentram todas as ferramentas e recursos que a gente vai aplicar nos nossos documentos. Uma coisa é que nem todas as guias estão ativadas por padrão. Por exemplo, eu tenho essas daqui ativadas e algumas delas não vêm de padrão quando a gente instala a ferramenta. A gente pode ativar, por exemplo, a aba Superfícies, que não vem ativada por padrão, clicando com o botão direito sobre qualquer dessas guias, indo em guias e depois ativando ou desativando a guia que você quiser. Bom,
Depois disso, de ativar as guias que a gente quiser, a gente pode navegar por elas para utilizar os recursos, as ferramentas delas. E algumas delas são exclusivas ao modo que a gente está trabalhando no nosso documento. E também vocês podem perceber que algumas destas ferramentas, destes recursos, possuem uma explicação e também uma animação demonstrando do que se trata a ferramenta. Aqui, por exemplo, a linha, a gente consegue ver uma animação de como ela funciona. A mesma coisa com o círculo e assim sucessivamente. Tem algumas ferramentas que não possuem animações ou figuras, mas sempre vão ter uma explicação que, de certa forma, auxilia no processo de descobrir o que cada ferramenta faz. Pois o SolidWorks em si, ele é bem completo e ele também pode até parecer um pouco complicado no início, mas apenas deixando o mouse parado sobre a ferramenta já pode explicar bastante do funcionamento da mesma. Bom, para poder explicar sobre os recursos de visualização e sobre a árvore de projeto, vou criar uma peça para mostrar melhor como eles funcionam. Bom, pessoal, essa aqui foi a peça que eu desenvolvi. É uma peça genérica, ela não possui nenhuma função em específico, mas acredito que ela seja assimétrica o suficiente para poder demonstrar melhor a ferramenta de visualização. Como vocês podem ver, estou rotacionando a peça e para isso estou utilizando o clique do botão de rolagem do mouse, aquela rodinha que fica girando. E para poder movimentar a peça sem mexer no ângulo dela, apenas movimentar a imagem da peça, a gente segura Ctrl, clica no botão de rolagem do mouse e arrasta na tela. Com Alt, mais o clique do botão de rolagem do mouse e arrastando na tela, a gente simplesmente rotaciona o ângulo da nossa visão, o ângulo central da nossa vista. E clicando Shift, clique da rolagem do mouse e arrastando, a gente modifica o zoom. Então seria basicamente isso os atalhos que a gente tem com o Shift, Ctrl, Alt, com o clique do botão de rolagem do mouse. E Shift, Ctrl e Alt são três modificadores bastante utilizados que podem variar suas funções dependendo da ferramenta. Mas todos esses três botões possuem alguma função que diferencia do clique original, clique direito ou clique esquerdo, ou clique do botão central do mouse. O espaço também ele ajuda a visualizar o modelo de todas as direções. Ele abre essa tela e ele permite selecionar qual tipo de visão eu quero. E com isso eu tenho uma pré-visualização. Se eu quero uma vista lateral, um frontal, uma vista direita, uma vista superior, inferior e assim sucessivamente, de 45 graus inclinado. E além disso, a gente tem a orientação, que aqui a gente pode selecionar de forma direta a orientação que a gente quer, quantas vistas eu quero ter e o tipo de vista que eu quero ter, isométrica, dimétrica ou trimétrica. Esses aspectos são essenciais no desenho técnico, mas eu não vou entrar nos detalhes desses tipos de visão. A gente utiliza geralmente a isométrica e aqui está a nossa visualização. Clicando espaço, eu posso selecionar essa visualização, clicando espaço, posso selecionar a visualização inferior e assim sucessivamente. Também há um atalho padrão no SolidWorks com o botão direito e arrastando o mouse para a opção que a gente quer. Aqui, por exemplo, eu arrastei para uma visualização isométrica. Aqui eu posso arrastar para uma visualização lateral. Aqui eu posso arrastar para uma visualização de topo. Mas é um atalho não muito intuitivo para utilizar. Mas seria basicamente isso, os atalhos de visualização. Aqui a gente pode utilizar o zoom para ajustar, que até a peça fica ocupando a maior parte da tela sem perder nenhum detalhe. A gente pode dar um zoom na área, como por exemplo selecionar essa parte, e daí então a câmera vai realizar esse zoom. A gente pode desfazer a vista, indo para a anterior. Continuando a clicar, a gente volta para os outros tipos de visualização que a gente estava tendo. A vista de seção permite partir o nosso desenho ao meio, ou melhor dizendo, do jeito que a gente quiser, realizando uma seção e visualizando o nosso desenho de uma forma diferente. Se eu der um OK, a gente vai conseguir visualizar o centro, o corte do nosso desenho. Clicando aqui de volta, ele volta ao normal.
Aqui a gente pode decidir qual tipo de visualização eu quero da nossa peça. Se a gente quer um sombreado com as arestas, que é o jeito normal que a gente visualiza a peça, ou apenas com sombreado, e ele fica um pouco mais realista, mas ele também fica um pouco ambíguo algumas faces com a mesma sombra, e a gente não consegue distinguir muito a forma delas. Aqui, com apenas as arestas, a gente tira o sombreado, ele fica um pouquinho mais inteligível. Também temos o sombreado, na verdade, linhas com linhas ocultas visíveis, que elas ficam tracejadas, assim a gente tem uma noção da peça, dos detalhes atrás da nossa visualização, da peça por um todo. E também a gente tem a visualização com todas as linhas, que daí fica um pouco mais complicado, onde não há distinção entre as linhas que estão mais ao fundo das que estão mais à frente. Mas eu vou utilizar esse primeiro tipo de visualização, que é o padrão do SolidWorks. Também posso decidir o que eu quero ver ou deixar de ver. Aqui, por exemplo, eu criei 2 eixos de referência para poder realizar essa peça, posso simplesmente ocultá-los. Eu também posso mostrar os 3 planos principais, que seria o frontal superior direito. Eu posso também escondê-los. Eu também posso esconder o restante, posso exibir a grade. Aqui na visualização 3D não vai ser possível visualizar, mas se eu abrir um esboço, aí sim, a grade ela vai estar visível. Vou sair aqui do esboço. E também a gente pode ativar ou desativar a visualização de alguns dos recursos que a gente realizou na peça, clicando no recurso em si e clicando em ocultar. Só que isso acontece de sumir a peça por total quando este recurso que eu acabei de ocultar, ele acaba tendo algum outro recurso filho que pode afetar a peça por total, e assim ele acaba escondendo o recurso filho, e o recurso filho por si só não pode ser escondido, e acaba gerando que a peça acaba se escondendo por total. Aqui na nossa lateral a gente tem a nossa árvore de projeto. Aqui, como vocês podem ver, tem todos os recursos que a gente fez. Se clicar em cima, a gente até consegue ver o esboço e os parâmetros que eu fiz para criar essa primeiro ressalto extrusão, baseado neste esboço aqui em azul, com as medidas. Eu posso editar tanto o esboço quanto o recurso, que o recurso em si trata da extrusão, que, por exemplo, eu fiz um esboço. Se eu vou editar o recurso, eu vou editar o resultado desse esboço. Posso editar diretamente o esboço, o plano do esboço também, e assim sucessivamente, e ativar e desativar a visualização. Se eu tirar esse filete, também vai acabar escondendo toda a peça. Mas aqui tem outra coisa que eu mostrei anteriormente, que é essa linha que diz e determina a temporalidade da nossa peça. E então o que estiver abaixo da linha é ignorado, que vem depois, e o que estiver acima é renderizado. Por exemplo, eu coloquei essa linha acima do filete 2 e por consequência esse filete aqui ao redor. Se eu colocar aqui, a gente pode ver a casca que foi realizado, o chanfro e o ressalto. E também os 2 eixos. Deixa eu colocar ali para visualizar aqui os 2 eixos. Se eu continuar movendo, eles também somem. Então isso aqui ele meio que determina a temporalidade que a gente está editando o nosso esboço, a nossa peça, perdão. Também tem a questão da hierarquia. A hierarquia dentro do SolidWorks, na árvore de projeto, ela é bem fundamental. O que acontece? Tem recursos que possuem recursos filhos, ou seja, os recursos filhos dependem do que foi realizado antes. Por exemplo, esse chanfro foi realizado após o ressalto deste esboço aqui embaixo. No entanto, se não há esse ressalto, este chanfro também vai deixar de existir. Se eu apagar esse ressalto, ele vai apagar literalmente tudo que vem depois. Também eu não posso mover esse chanfro antes deste ressalto, porque ele depende do ressalto, ele dá esse erro. Não é possível reorganizar isso, colocaria recursos filhos acima do recurso pai, pois o ressalto é o recurso pai. No entanto, posso colocar ele embaixo da casca, porque a casca não é recurso pai do chanfro e nem o chanfro é recurso pai da casca. Eles são independentes, pois o recurso pai deles é o ressalto. No entanto, isso pode alterar o formato da nossa peça. Deixa eu voltar para como estava antes do chanfro antes da casca. Vejam que tem este detalhe aqui e perpetua aqui. A casca, eu seleciono as faces que ficam abertas e crio uma casca com determinada espessura das faces opostas. Eu criei aqui uma casca com 15 milímetros de espessura dessas faces aqui.
Então ele vai sempre tomar a distância das faces opostas às que eu selecionei, que seriam essas 3 aqui que seriam abertas. Então essas 3 ele cria um buraco e o restante das faces do esboço ele deixa uma espessura de 15 milímetros uniforme. E vejam que ele criou 15 milímetros de distância deste chanfro, porque ele é uma face que não foi selecionada. Mas se mover a casca antes do chanfro, ele ignora a distância desse chanfro, porque o chanfro veio depois. Na realidade, a peça é assim, e ele tomou 15 milímetros de distância dessas faces aqui, ao redor. Então, seria isso a questão dos recursos pais e filhos e a hierarquia que a gente tem dentro da área de projeto do SolidWorks. Bom, a gente viu a visualização de uma peça, a criação da peça e também toda a interface. Retomando, a criação da peça pode ser feita pela tela de boas-vindas, como por exemplo aqui em novo, peça, montagem e desenho, ou a gente pode vir em arquivo, novo, e vai abrir essa tela. Como a gente já viu a interface na criação de uma peça, vou colocar na criação de uma montagem. Eu vou criar a montagem, eu clico OK, ele vai aparecer logo para importar uma peça. E para realizar a montagem seria a inclusão de diversas peças, tu pode criar a peça no momento e realizar alguns posicionamentos, simulações e animações. Então, por exemplo, eu vou adicionar essas 2 peças aqui. Eu tenho uma certa de uma pré-visualização no explorador de arquivos. Eu clico em abrir e ele já vai me posicionar a peça aqui no nosso ambiente. Vou colocar essa peça aqui, eu vou colocar essa outra peça aqui. Então, a gente também pode perceber que conforme muda o tipo de documento, que a gente está agora numa montagem, a gente não está numa peça qualquer, aparece e somem guias. Aqui, por exemplo, a gente ganhou uma nova guia chamada montagem, que é exclusiva a esse tipo de documento. Aqui a gente tem todas as ferramentas e recursos relacionados a uma montagem. Só que a montagem em si a gente vai ver nas aulas adiante. Aqui, por exemplo, a gente tem a inserção de componentes, que nem a gente viu quando a gente abriu uma montagem. E aqui as outras ferramentas, padrão linear, posicionamento. Pode posicionar as ferramentas conforme a gente quer. Tem uma certa animação quando a gente posiciona. Aqui a gente está posicionando de forma que a face exterior desse cilindro esteja concêntrica, esteja centrada na face interior desta biela. A gente vai realizar essa peça nas futuras aulas. Então veja só, mas a gente ainda pode movimentar porque ele não está totalmente posicionado no espaço. A gente também tem a questão do layout, que a gente pode criar um layout aqui na nossa montagem. A gente também pode criar um esboço, e esse esboço ele vai pertencer a essa montagem, não vai pertencer a uma peça em específico. E realizar marcações e avaliar alguns aspectos dessa montagem. A gente também pode realizar a edição direta da peça, a gente pode editar a peça. Ele vai pedir para salvar e continuar a montagem. Como eu não quero realizar isso no momento, eu vou cancelar. Mas seria basicamente isso, os aspectos de uma montagem. A gente tem as vistas 3D e a gente tem isso tudo em movimento que a gente também vai abordar em outra aula. Mas quando a gente está trabalhando com a peça em si, com o modelo em si, a gente clica aqui e a gente tem essa visualização. Aqui a gente também tem os controles, caso vocês tenham mais de uma peça aberta ao mesmo tempo, mais de um documento. A gente pode organizar ele, metade aqui e a outra metade aqui. A gente pode ter mais de um documento aberto ao mesmo tempo. Eu vou fechar essa peça, não quero saber dela no momento. Sempre quando vocês vão trabalhar, salve seu projeto. Eu não vou salvar porque isso só foi para demonstrar para vocês. Eu também não vou salvar isso daqui. Eu vou, na verdade, acessar a tela de boas-vindas e criar um desenho. Para mostrar também como funciona a criação de um desenho. Aqui ele pergunta para selecionar a folha. Isso depende totalmente do que você precisa. Não há um formato específico. Tem vários formatos pré-carregados na ferramenta. Vou dar um OK. Ele já vai pedir para adicionar uma peça. É uma peça mais elaborada. E aqui ele vai ser aquela questão das vistas. Que eu falei aqui, os tipos de vista. E no desenho técnico possui diferentes tipos de vista, diferentes cortes, e é possível realizar também pelo SolidWorks. Já temos aqui novas guias de desenho e anotação, visto que esse desenho não é esboço, ele é desenho no própria folha aqui. Podemos criar uma vista projetada, uma vista auxiliar,
Podemos realizar anotações, como por exemplo, dimensão inteligente, carregar as dimensões já pertencentes da peça. Podemos criar esboços aqui, por exemplo, colocar uma dimensão aqui desse segmento. Ele já cria ele já vai padronizado, ele facilita também, tu pode modificar, colocar legendas, enfim, a gente vai ver isso nas outras aulas. Então seria basicamente isso, que é a interface do SolidWorks. Também tem tutoriais online, tem ajuda do SolidWorks, e a gente também tem a parte de comandos de pesquisa, que a gente pode pesquisar por algumas ferramentas, como por exemplo, dimensão inteligente. Ah não, aqui não tem dimensão inteligente, mas tem esses outros tipos de dimensão. Aqui ele precisa certinho a escrita. Então, por exemplo, aqui, ó, dimensão de cadeia. Se eu clicar aqui, ele já puxa a dimensão de cadeia. Eu já posso realizar a dimensão de cadeia, mas eu posso também colocar a dimensão, por exemplo, de chanfro. E eu clico nesse olhinho, ele vai mostrar exatamente onde eu devo ir para poder achar essa ferramenta. Eu clico aqui e eu vou achar aqui a dimensão de chanfro. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem deixar nos comentários do vídeo no YouTube ou no Classroom e eu vou fazer o possível para poder atendê-los. Então, até a próxima aula.